E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no canal do Monteiro. Hoje eu continuo contando a história de Quincas Borba. Vou falar dos fatos mais importantes que acontecem na narrativa e eu espero você aqui para comentar e participar comigo, para interagir mais sobre essa grande obra, esse clássico da literatura brasileira. Bem, pessoal, meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de língua portuguesa, estou aqui produzindo esse material para ajudar você, estudante, que vai fazer o vestibular. Hoje, na aula 5, eu entro falando aqui, no caso, de alguns fatos que são importantes e que começam ali por volta do capítulo 20, 21 e vai até mais ou menos o capítulo 31. Veja bem, eu não estou fazendo vídeos muito longos, eu poderia resumir as informações, falar uma coisa mais condensada, mas eu prefiro estar norteando para que você preste mais atenção, para que você fique mais atento na sua leitura. Então, para você me dar uma moral, eu peço que você se inscreva no canal, toque o sininho, compartilhe o vídeo, passe para o colega. Tem um material do e-book que está à venda lá no Hotmart e você também tem acesso aí você pode ter acesso ao curso que eu dou toda quarta-feira online para quem aí, no caso, está inscrito no projeto UERJ, segundo EQ, e é só você entrar lá na minha página do Instagram, @do.monteiro, e você pode ter acesso a todos esses links e saber como participar. Tudo bem? Então vamos lá. O que acontece com Quincas? Ele decide vir para o Rio de Janeiro. Ele ganhou a fortuna e ele tinha a opção de ficar em Barbacena ou chegar e vir para o Rio de Janeiro. Só que ele quer aproveitar a vida na corte, né? E ele tem uma ambição, de repente, de conquistar mais batatas vindo para o Rio de Janeiro. Afinal, ele é milionário. Dinheiro ele tem de sobra. Então, eu quero esbanjar. Por isso, Quincas Borba vem para o Rio. E durante a viagem do trem, ele para em Vassouras, o trem, ele vai conhecer o casal Cristiano Palha e Sofia. Esse casal, ele é um casal jovem, um casal bonito. Num primeiro momento, eu acho muito interessante a forma como ele descreve que na conversa, quer dizer, o Palha está analisando todas as pessoas que estão no trem e ele percebe que o Rubião está sozinho e tem uma postura diferente dos demais. E aí ele começa a conversar e dessa conversa vem, várias coisas estão se falando. Nosso amigo Rubião, abre a boca para falar que ele é herdeiro, ganhou uma grande quantia de dinheiro, está vindo morar no Rio de Janeiro, está vindo conhecer a corte. E o Cristiano, quando ele ouve isso, os olhinhos dele fica brilhando, fica todo aceso, e aí demonstra ali um pouco dessa característica do Cristiano, que ele é um oportunista. Ele é um cara que sabe cobra criada, né? Ele sabe como chegar, tirar proveito das situações. E ele vai fazer isso, vai se tornar amigo do Rubião. Quando chegar ao Rio de Janeiro, ele vai convidar o Rubião a ficar na casa dele. Ele vai justamente chegar no outro dia com essa proposta na casa dele e levar o advogado. Ele vai aceitar ficar com o advogado e o Rubião vai ter esse contraparente de Palha como advogado dele para cuidar do inventário. O Rubião passa por um susto, que é um susto porque havia a questão de questionamento de que Quincas Borba não estaria lúcido para poder fazer o inventário e que aquele inventário não poderia ter nenhum valor jurídico. Rubião passa por um susto, mas consegue resolver tudo. E a partir daí, ele participa, né? Ele já é um habitué na casa do Palha, ele já frequenta a casa do Palha várias vezes, e por conta dessa amizade, o que vai acontecer? Ele vai se mudar para Botafogo, que é uma das casas herdadas. A gente tem que lembrar que Quincas Borba deixou casas, apólices, deixou aí dinheiro no banco, deixou escravos, livros, objetos caros, tudo para Rubião. E Rubião ele se muda para casa, ele vai comprar móveis novos para poder mobiliar a casa, e o Cristiano Palha vai ajudar. E a Sofia ela vai acompanhar, indicando objetos de decoração. Como ela mesma vai dizer, existem coisas que só uma mulher pode conseguir. E o nosso amigo Rubião vai aproveitando, né? Vai esticando, tudo para aproveitar a companhia de Sofia. E aí começa aquela coisa. A Sofia é educada, gentil e muito bonita. E aí entra uma questão de Machado, né? Os homens costumam ser tolos, medíocres, pancrácios. Pancrácio não, ele seria, no caso, o cara tolo mesmo, o cara que é bobão, é tipo o Bentinho.
E você tem as mulheres, que são mulheres bonitas, sedutoras, e aí vão usar essa beleza para serem manipuladoras, ardilosas. Veja bem, ele se apaixona por Sofia, ele começa a se apaixonar por Sofia. E aí é muito interessante que quando ele volta para casa, né, o capítulo que ele volta para casa, ele volta pensando e fazendo referências, o Quintas Borba, o cão, vai trocar um afeto com ele. E ele chega, o que ele faz? Ele dá uma pancada. Tanto o Rubião quanto o empregado da casa maltratavam o cachorro, não davam o afeto que eles recebiam. E nessa hora eu fico lembrando de um livro chamado Vidas Secas, de um personagem chamado Fabiano. Fabiano, ele também tinha da cachorra-baleia todo o afeto, tinha lá toda uma humanidade que ele não sabia retribuir para o cachorro. E o Rubião aí, no caso, maltrata, né? Lembrando que ele só tem a fortuna por causa do cão. Se ele não tivesse, ele estaria pobre, continuaria professor lá em Barbacena. Mas ele, no caso, ele tem essa coisa. Quando ele faz o sinal de dar comida, essas coisas, o cachorro volta e esquece. O bom do cachorro é que ele não tem memória muito longa, ele tem uma memória curta. E ele volta, quando ele baixa um afago para ele poder justamente dar o afago para o cachorro ser amável com ele e ele ser amável com o cachorro. Mas eu acho que é muito importante a gente tentar entender que esses capítulos que vão ali caminhando para o 29, 30, o aparecimento de dois personagens. Um que vai aparecer mais do que o outro. É o Freitas e o Carlos Maria. Carlos Maria, que vai ser um cara muito importante lá na frente, num triângulo amoroso entre Sofia, Rubião e ele. É um jovem que, eu acho muito interessante que ele usa o verbo roer, que o Carlos Maria está a roer, no caso, a banda daquilo que seria o dinheiro da família. E o Freitas é o que já roeu, ou seja, é um falido, é um cara que perdeu tudo. E os dois frequentam a casa de Rubião para almoçar. E é muito interessante a gente perceber que o narrador procura mostrar para a gente que Carlos Maria, que é novo, ele demonstra um desprezo até pelo nosso amigo Rubião. Mas ele frequenta a casa do Rubião. Aí você fala, se ele não gosta, por que ele vai? Porque as relações dentro da sociedade carioca seria essa relação de falsidade, de hipocrisia. Eu vou ser um vampiro, eu vou ficar em cima daquele que pode me dar vantagens. O nosso amigo Rubião oferecia boa comida, vinhos, charutos caros, e é aquela coisa. É um new rich, é o cara que está querendo impressionar, fazer amigos, e acha que usando o dinheiro ele vai ter a amizade. E não é bem assim. E ele vai justamente ter a presença de Carlos Maria e de Freitas, que é um cara que ele conheceu no armazém, soube da história dele, trouxe para a sua convivência. E como ele é um cara animado, de bom humor, até o Rubião chega a cogitar querer levá-lo para a Europa. E ele diz que não. Aquela alegria dele é uma máscara, que por dentro ele é triste. Eu acho muito interessante essa coisa, né? É aquele cara que dentro do convivência social, todo mundo acha legal, porque é o cara que conta piadas, conta histórias, é um cara super sociável, mas ele mesmo revela, eu sou um cara extremamente triste, profundamente triste, e não seria uma boa companhia, porque eu não aí ele fala das ruínas de Atenas, aí ele fala de drama teatral. Então é bem interessante a gente parar por aqui, porque o que vai acontecer nesse almoço é que o Rubião recebe uma caixa de morangos com um bilhete, que vai deixá-lo ruborizado e vai despertar a atenção dos convívios da mesa. Mas isso é papo para outra aula, que nossos minutos acabaram. Até a próxima.